conceito mecanicamente reproduzido, que não é adequado, é chamado de reflorestamento, a introdução de uma única espécie num determinado ambiente. Falar em reflorestamento de eucalipto, reflorestamento de pinos, reflorestamento de acácia é um equívoco intencional. Um equívoco intencional porque as pessoas querem dar a ideia de floresta como sendo uma ideia positiva, enquanto uma lavoura de uma única espécie, seja a espécie que for, é uma lavoura. As empresas de celulose na época, que era a Votorantim na época, né, nas audiências públicas ela apresentava um dado que dizia que eles, né, apresentavam esse dado e a gente encontrava no site deles que 300 hectares eles são suficientes para mudar o microclima de uma região. E que, imagina, né, como que isso vem em 1 milhão de hectares, né? E eles são maciços de 3.000 hectares, 7.000 hectares, 9.000 hectares, né? Não são pequenos maciços de 300 hectares, muito bem divididos, não. Eles são maciços gigantes. Do lado da minha casa tem 7.000 hectares de eucalipto. Então, se nós tivermos 1 milhão de hectares de eucalipto no Pampa Gaúcho, nós temos 1 milhão de hectares onde só uma parte da água que cai do sol, que cai do céu, chega ao solo. E a outra condição é que dessa água que chega, que percola, que afunda no solo, ela vai alimentar lençóis freáticos. E os lençóis freáticos dessa região, eles vêm sendo equilibrados, trabalhados com plantas que têm um determinado perfil de raiz. O eucalipto tem um outro perfil. O eucalipto tem raízes que vão muito mais profundas do que as raízes que predominam no Pampa. Então eles não apenas impedem que a água chegue, como eles retiram a água de lugares mais profundos. O que significa que eles contribuem num determinado ciclo de vida para o esgotamento da água. Todo habitante da campanha sabe que plantar eucalipto na beira do banhado ajuda a secar o banhado. E o impacto da colheita ele é tão grande quanto o impacto do plantio, ou até maior, assim. Porque no plantio eles têm um processo de botar o veneno para formiga, botar os agroquímicos lá no solo e tal, e isso mata tudo, né? Mata, porque daí a formiga ela faz parte da cadeia alimentar de vários animais, né? Então é mão pelada que morre, é tatu que morre, é ouriço que morre, né? A gente achava muito pedaço de bicho morto, né, no processo de plantio. E a colheita, eles não utilizam veneno, né, para fazer a colheita. Mas o barulho das máquinas 24 horas dentro dos territórios fazem com que os bichos saiam, se tem, né, o que ainda tem lá dentro, saiam tudo lá de dentro. Então é uma invasão de fauna e flora e tal, nas propriedades, assim, que tu nasce de tudo que tu nem tinha visto e os bichos propagando um monte de coisa e atacando as produções, né, porque eles ficam sem área de comida, né, que é o processo que a gente vem vivendo nesses últimos 10 anos, um compartilhamento do pouco que a gente tem com os animais da flora, porque eles não têm comida, né, são 1.000 hectares, são 1 milhão de hectares que não tem água, que não tem comida, que não tem sol, que não tem vento, né? Então todo o clima da região foi interferido por isso. Nós jamais aceitaríamos o plantio de eucalipto na nossa área, porque é uma comunidade humilde, né? Carente, com muitas famílias que moram lá. Então a gente não pretende abrir mão daquela comunidade, né? Então ela é rica. Lá tem de tudo um pouco, da qual a gente tira a sobrevivência, né? Tem o buriti, tem murici, bacuri, piqui, né? De lá a gente faz a roça para plantar o arroz, feijão, milho, etc. Então, no período de dezembro até março, a gente tira o sustento da polpa do bacuri, né? E a partir do momento que eles desmatarem, então tira a parte de nossa riqueza, né, de sobrevivência da nossa comunidade, que é no período mais difícil para aquela comunidade, quando chega dezembro até março, que começa a chuva e aí diminui muito a renda. Então, assim, a gente já foca no bacuri e nos piqui, que dali nós tiramos o sustento, né, de uma das famílias. Então, se desmatarem para plantar eucalipto, nós não vamos comer eucalipto. E a gente está lá, né, e o primeiro passo, cortar o eucalipto, plantar. Aí depois veio lidar com a dificuldade do solo, né? Há mais de 50 anos aplicando os antibióticos, veneno, assim, um solo extremamente que era rico, mas empobreceu.
e a gente está fazendo esse trabalho de reconversão. A gente vê que tem vida no lugar. Esse trabalho também está dando uma atenção agora maior, porque em 2015 a gente passou por uma dificuldade muito séria com água. Já, por exemplo, na minha comunidade a gente conseguiu recuperar 2 córregos que corre água, mais uma lagoa que ficou por quase 40 anos seca. Então isso prova e estamos mostrando para a sociedade local, estamos mostrando para a sociedade capixaba que esse trabalho de territorialização e de retirada de eucalipto é um trabalho que não vai só nos beneficiar de fato, né? É um trabalho que está em favor da água, está em favor do bioma que foi perdido. Então a gente percebe já uma mudança climática na região, chove mais até nos últimos 3 anos, né? A quantidade de bicho que já apareceu, né? Então a gente também está fazendo um trabalho socioambiental, né, com as pessoas.